Boa tarde a todos. Quero convidar todos os presidentes de partidos, todos que dirigem as agremiações partidárias, que caminham ao nosso lado, nessa luta cívica, que compareçam ao plenário, que estejam ao nosso lado nesse instante tão importante da convenção que define os nomes que participarão das eleições de 2016 aqui em Vianópolis. E ao convidá-los, eu inicio o meu pronunciamento cumprimentando e agradecendo por todo o apoio, por toda a solidariedade e por toda a participação decisiva para que essa nossa candidatura se consolidasse nesse instante e para que nós pudéssemos novamente levar ao conhecimento de toda a população de Vianópolis esse projeto que defende o bem-estar da população que reside nesse município próspero. Eu cumprimento o presidente do PSDB, o Cláudio Carrijo, o presidente do PSL, o Tião Boné, do PPS, o Fabiano César, do PMN, o Darlan de Castro, do PHS, o Ivaí Valverde, do PCdoB, o Romildo Marangoni, do PV, o Dr. Alex Faria, do PDT, o José Antônio, do PRTB, o Inacinho, do PRB, o Zé Zico, do PT, o Maxiliano Lisboa, do PTB, Dr. Cláudio Mesquita, ex-vice-prefeito e ex-vereador desse município, do PSD, o atual vice-prefeito, meu companheiro de chapa, meu amigo e meu irmão Torninho Chaves Neto, e do PP, o Geraldo Fernandes. PP, partido esse que eu sou filiado, e eu confesso que na última semana, quando tive acesso à lista dos filiados da legenda que eu estou inserido, me emocionei bastante. São 19 anos já de filiação partidária, deputado Roberto Palestra. A única legenda que eu me inscrevi ao longo de toda a minha trajetória pública. Partido que eu tenho orgulho de integrar, que me deu inúmeras oportunidades, que contribuiu imensamente na minha formação política e que, sem dúvida nenhuma, faz parte de toda essa minha história na vida pública. Eu quero aqui iniciar as minhas palavras também saudando o deputado Roberto Palestra, deputado que representa Vianópolis há quase 30 anos na Câmara dos Deputados, que ao longo de toda a nossa história muito pôde contribuir para o avanço e para a prosperidade dessa cidade. O senhor, de maneira sensata e como sempre lúcida, trouxe aqui ao seu lado o senhor Aparecido e o Zé Benedito, que simbolizam a história desse nosso partido aqui no nosso município. Eu pude iniciar a minha caminhada ao lado de homens do quilate do Roberto Palestra, do Zé Benedito e do Aparecido Viana, de tantos outros que integraram a nossa legenda aqui na cidade de Vianópolis. Me espelhei em muitos instantes nos exemplos que o meu pai concedeu a mim. Infelizmente, ele não pôde estar ao meu lado e não pôde presenciar a minha ascensão política nesse município. Mas mesmo estando privado da presença física do meu pai, eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter a figura do Roberto Palestra, um companheiro, um amigo, mas acima de tudo, um verdadeiro pai que sempre me aconselhou e sinalizou
os caminhos corretos que eu deveria seguir nessa trajetória pública, nessa missão nobre, que é a missão pública e que tem por objetivo de servir as pessoas. Quero também saudar e agradecer o deputado Valsenor Braz por todo o apoio administrativo que ele possibilitou o nosso mandato enquanto prefeito. Em todos os instantes dessa nossa luta, dessa nossa jornada, e o vice-prefeito Armin Chaves Neto e os vereadores que compõem a Casa Legislativa desse município são testemunhas do que eu vou dizer. Valsenor sempre esteve ao nosso lado, sempre ombreou ao nosso favor todas as lutas que dissessem respeito aos interesses desse município de Vianópolis. Da mesma forma que o senhor disse que existem gratas satisfações que a política nos representa, eu quero lhe dizer o seguinte, que nós iniciamos essa jornada na condição de companheiros políticos, mas nós a concluímos na condição de amigos pessoais. Vou carregar a sua amizade e a sua irmandade pelo resto da minha vida, tenha certeza do que eu lhe digo, porque esse sentimento é sincero, é verdadeiro e é o que eu carrego no fundo do meu coração em relação ao senhor. Quero também cumprimentar e registrar a presença do Charles Antônio, que nessa oportunidade representa o vice-governador Zé Eliton, homem público da mais alta qualificação nesse estado, cidadão preparado, inteligente, qualificado para exercer o cargo que exerce e para ascender em posições mais altas que o futuro, se Deus assim quiser, irá o reservar. O Charles sempre teve boa vontade com relação aos pleitos que eu levei ao seu conhecimento. Sempre nos atendeu em todos os instantes que nós o procuramos. Sempre foi solícito às nossas manifestações. E eu digo a você que não haveria presença mais apropriada para representar o Zé Eliton nessa tarde de domingo do que a sua, meu querido amigo. Seja bem-vindo a Vianópolis e saiba que você tem um lugar destacado, reservado aqui na nossa querida cidade, que lhe quer muito bem. Registro também a passagem aqui do secretário Vilmar Rocha, nosso candidato ao Senado, ex-deputado federal, secretário de Meio Ambiente, de Infraestrutura, que representou o governador Marconi Perillo aqui na nossa convenção, que detém todo o nosso respeito, o nosso apreço, nossa amizade, e que sem dúvida nenhuma, se Deus assim permitir e se a população nos confiar mais essa missão na condição de prefeito e vice, irá continuar prosseguindo a nos ajudar na tarefa de fazer com que esse município seja melhor a cada dia. Eu quero registrar presenças aqui também importantes do meu amigo professor Luciano Lima, subsecretário de Educação da nossa região da Estrada de Ferro, o meu querido, dileto e fraterno amigo Wilson Tavares, próximo prefeito do município de Gameleira de Goiás, o vice-prefeito Leopoldo, lá de Gameleira de Goiás, todos os vereadores, os pré-candidatos a vereadores e vereadoras, todas as lideranças religiosas, civis, todos os cidadãos e cidadãs vianopolinos e vianopolinas que participam desse encontro democrático. Registrar também a presença do Reginaldo, que representa o deputado Virmontes Cruvinel, que muito tem nos ajudado na árdua missão de governar esse município. Mas, meus amigos,
no decorrer de quase 20 anos que eu participo de acontecimentos e atividades públicas, seja na condição de líder estudantil, seja na condição de presidente do segmento jovem do meu partido, seja na condição de militante partidário, eu confesso a vocês que esse talvez seja o momento mais emblemático de toda a minha trajetória. Quando nós vencemos as eleições em 2012, a primeira palavra que eu dirigi à população vianopolina foi no seguinte sentido: a partir de hoje, os palanques e os espíritos deverão ser desarmados. O que existe de agora em diante é a união, a conjunção e a congruência de todos os esforços necessários para fazer com que esse município seja um município dos sonhos, e esses sonhos se transformem em realidade em benefício do povo que aqui reside. E nós iniciamos esse trabalho. Não tivemos comemoração que nos impedisse de trabalhar, deputado Balestra. A partir do segundo dia, na condição de prefeito eleito, nós já demos início a uma peregrinação contínua com o propósito de viabilizar os recursos que esse município tanto necessitava. Participei de diversos encontros, de diversas reuniões, de inúmeros acontecimentos que pudessem resultar em favor desse desiderato aqui já relatado. Escolhemos um secretariado que também se demonstrou imbuído desse mesmo sentimento. Eu nunca coloquei na frente das pretensões administrativas do nosso governo, mas, sobretudo, à frente das pretensões de desenvolvimento, de progresso dessa cidade, qualquer pretensão política que eu pudesse ostentar. Procuramos, no decorrer desses anos todos, trabalhar, colocar a mão na massa, fazer aquilo que deveria ser feito, unir os esforços com toda a sociedade para que Vianópolis melhorasse. E nesse curto espaço de tempo, importantes avanços foram obtidos. Construímos no setor da pavimentação asfáltica praticamente o mesmo volume de asfalto que existia no nosso município quando assumimos o mandato. Reestruturamos todas as unidades de saúde, equipamos essas mesmas unidades de saúde, edificamos obras de infraestrutura da mais alta necessidade aqui na nossa querida cidade de Vianópolis. Revolucionamos num gesto ousado o transporte escolar, que era sucateado, e que hoje eu tenho orgulho de dizer que é referência em todo o estado de Goiás. Possibilitamos que os jovens que exercem o nível escolar superior em outra cidade pudessem ser transportados com um transporte digno, eficiente e seguro. Fizemos com que a moradia se tornasse referência também em Vianópolis. Construímos casas, trouxemos para cá cheques moradias com apoio do governo do estado e possibilitamos que as pessoas mais humildes proporcionassem reformas pontuais nas residências que cada um habita. Transformamos importantes espaços públicos em verdadeiros ambientes de lazer e de convivência harmônica a toda a nossa comunidade. Investimos no esporte, fizemos com que torneios importantes que agregam a comunidade esportiva pudessem possibilitar a todas essas pessoas uma oportunidade de estarem participando dessas mesmas atividades.
trabalhamos fortemente no setor social e fizemos com que as pessoas que necessitam desse apoio permanente do poder público estivessem bem assistidas, mas também pudessem estar sendo beneficiadas com curso de formação, de qualificação, para que os empregos fossem realidade na vida dessa gente que precisava receber esses ensinamentos de qualidade no setor profissional. Estendemos as nossas duas mãos ao funcionalismo público. Os planos de carreira do setor administrativo e do setor educacional se tornaram realidade no nosso mandato. Nós fizemos com que aqueles servidores públicos municipais que tivessem direito a ascender as melhorias que o plano de carreira possibilitava a cada um deles fossem concretizados, porque nós assumimos esse compromisso com o funcionalismo público e com a graça de Deus nosso Senhor, com o apoio dos nossos vereadores e de todos os nossos auxiliares que nos acompanham, essa realidade também foi materializada. Eu faço esse breve relato a cada um dos senhores e das senhoras que participam do nosso encontro para justificar o fato do nosso nome ter sido colocado à disposição da população vianopolina para que mais uma vez nós concorrêssemos ao cargo de prefeito e vice-prefeito. Se nós não tivéssemos construído as melhorias e os avanços que foram propiciados à população de Vianópolis, deputado Roberto Palestra, por certo, nesta tarde, eu não estaria aqui falando a cada um dos senhores e das senhoras. E nesses dias todos, porque nos dias que se passaram, e o Torminho Chaves Neto é testemunha do que falo, eu nunca me permiti falar de política para que a política se sobrepôs aos interesses administrativos, como eu aqui também já pude relatar. Mas nós tivemos a humildade de consultar nossos amigos, nossos companheiros, os vereadores, os pré-candidatos a vereadores e, acima de tudo, a população de Vianópolis, acerca do que pensavam a respeito de uma nova postulação nossa que resultasse nessa candidatura de prefeito e vice-prefeito. E depois de ouvir bastante, de dialogar muito, de perceber diversas manifestações calorosas e contundentes no sentido de que nós reassumíssemos essa responsabilidade no momento em que é oportuno para que anunciemos essa condição. Eu quero dizer a cada um de vocês que diante de tanta solidariedade, diante de tanto companheirismo e diante de tanta confiança que a nós foi tributada no decorrer desses meses que essas consultas foram feitas, eu só tenho algo a dizer ao homem público que detém responsabilidade perante as pessoas que nele acreditam. Não é dado o direito de tergiversar, de tangenciar ou de se negar a assumir essas responsabilidades. E é com base nesse companheirismo, nessa solidariedade e nessas diversas manifestações de apoio e de apreço que a mim e ao Torminho foram transmitidas pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros, pela população que acredita em nosso trabalho e nas nossas boas intenções de continuar construindo um futuro melhor para essa cidade,
é que nós assumimos com bastante humildade, mas com muita determinação, essa nova candidatura de prefeito, de vice-prefeito, para vencer as eleições, mas se Deus quiser, se o povo assim nos permitir, continuar administrando com competência, com eficiência, com respeito às pessoas e fazer com que os resultados e os avanços sejam realidade na vida de cada cidadão que reside nesse município querido chamado Vianópolis. As emoções hoje calam muito forte no coração de cada um de nós. Nós sabemos, Tominho, que não foi fácil chegar até aqui, que muitas dificuldades nós tivemos que superar, que muitas limitações foram necessárias de serem vencidas, mas graças ao apoio do governador Marconi Perillo, do vice-governador Zé Hélito, do deputado Balestra, do deputado Valsenor, eu acredito que nós chegamos quase que ao final desse mandato com um saldo muito positivo a ser entregue à população aqui de Vianópolis. E é para continuar trabalhando, para terminar os asfaltos nos bairros que não contam com esse benefício, para continuar construindo casas, para concluir a obra da creche municipal, das unidades de saúde que ainda precisam serem amplamente reformadas e reestruturadas, para reestruturar todas as escolas e todos os espaços educacionais que dizem respeito a esse município, para conseguir fazer com que a zona rural seja uma região do nosso município respeitada e dignificada, como aconteceu nesse momento, é que nós queremos continuar a seguir governando. E eu peço a cada um dos senhores e das senhoras que estejam conosco nessa caminhada democrática. Quero me inspirar, deputado Balestra, na campanha das diretas já, quando o presidente Tancredo Neves foi eleito pelo colégio eleitoral e não existia campanha a ser feita no sentido de angariar votos populares, mas ele teve todo o desprendimento de percorrer as ruas, as avenidas, as praças públicas de todas as regiões desse país para demonstrar à população o quanto era necessário que estivessem ao seu lado nessa jornada que, sem dúvida nenhuma, demonstrava a libertação do nosso país. E é com base nesse sentimento de libertação, de prosseguimento em favor do progresso e do que esse povo mais necessita, que é um governo atuante ao seu favor, é que eu peço que cada um dos senhores e das senhoras multipliquem os esforços para que todas essas nossas mensagens de fé e de otimismo cheguem em todos os quadrantes desse município de Vianópolis. Que nós possamos definitivamente unir e reunir as pessoas que aqui habitam. Que nós possamos reunificar os esforços para que Vianópolis seja um município cada vez mais referência em todos os aspectos que estão sob a responsabilidade do poder público. Que nós possamos juntos demonstrar que é o amor que cada um guarda no seu coração por essa terra que nos motiva a seguir trabalhando, lutando e fazendo o melhor por esse município, que é a razão maior da nossa estada na vida pública. Que Deus possa abençoar essa nossa trajetória, que Deus possa nos dar o discernimento correto, a lucidez necessária, que possa nos dar o vigor que nos faz levantar todos os dias para demonstrar a todos que Vianópolis é uma cidade, é um município que depende da nossa luta, do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso trabalho. Que possamos cumprir a nossa missão como governante, mas que possamos, se Deus quiser, ao final dessa caminhada, no dia 2 de outubro,
de 2016, estarmos comemorando a reeleição do Tormin e do Inci para prefeito e vice-prefeito de Vianópolis e desse elenco de vereadores que caminham ao nosso lado para que a gente possa definitivamente fazer com que esse município esteja inserido numa rota definitiva de progresso, de desenvolvimento e de respeito às pessoas que moram em Vianópolis. Que Deus abençoe essa nossa caminhada, que nós possamos juntos fazer com que Vianópolis